o autor às vezes é meio repetitivo nos assuntos. O tema muda, só que as informações às vezes são repetitivas na lição. Mas eu achei interessante esse texto que está ali, e a lição fala sobre a igreja que dá apoio aos missionários, que envia, que dá apoio, que dá suporte. Só que em outros temas das 13 lições, já foi tratado sobre isso. Então se torna meio repetitivo. E por isso eu achei esse texto aqui interessante para nós abordarmos sobre uma igreja com consciência missionária. Uma igreja que faz missões pegando o exemplo da igreja de Antioquia. Se os irmãos desejarem ficar em pé, para nós fazermos leitura da palavra de Deus, sendo que o tema da nossa lição é bem relevante, porque se torna memória para nós de que nós precisamos fazer missões, que é uma preocupação que deve fazer parte da nossa vida. A igreja fazendo missões local, através de suporte financeiro a missionários que estão em outras cidades, em outras localidades. Então é muito importante uma igreja que faz missões. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sente por bondade, meus irmãos. O livro de Atos, ele fala a respeito dos atos do Espírito Santo na igreja. Os primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, sendo conduzidos pelo Espírito Santo para conduzir a igreja do Senhor na prática da perseverança na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão e também no temor ao Senhor. E a igreja ela ia se multiplicando já a partir do capítulo 2 do livro de Atos, depois da descida do Espírito Santo. A igreja se multiplica no capítulo 3, depois no capítulo 4. No capítulo 8, então, nós temos o início de uma grande perseguição que sucedeu através da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E muitos desses irmãos saíram de Jerusalém, irmãos que eram judeus. O evangelho ainda não se tinha espalhado entre os gentios de forma contundente, sendo que alguns gentios já haviam ouvido a palavra de Deus, mas de forma contundente, estratégica, geográfica,
Ainda não. E depois da perseguição em massa, os crentes saem de Jerusalém e vão para diversas regiões, para diversos lugares, dentre as quais Chipre, Fenícia e Antioquia. E esses irmãos saem no intuito também de levar a mensagem, de anunciar a Jesus, de dizer por onde eles passassem que Jesus tem poder de transformar, restaurar e mudar a vida do homem. Alguns irmãos que estavam em Cirene e também em Chipre. Chipre é uma ilha, a ilha de Barnabé, onde Barnabé residia. E Cirene é uma cidade na região da África. Eles vão à região de Antioquia. Esses irmãos que foram perseguidos, saíram de Jerusalém, foram para algumas regiões, ainda pregavam somente a judeus. Existia um certo preconceito de anunciar aos gentios ainda. Pedro ainda tinha esse preconceito até o capítulo 10 de Atos, quando o Senhor mostra a ele em visão uma família. E esta família gentia, a família de Cornélio, foi salva por Jesus e Pedro muda o seu conceito. Estes irmãos que saem da região de Chipre e de Cirene não anunciam as Escrituras apenas aos judeus que moram naquele lugar, mas anunciam as Escrituras aos gregos. A ideia de grego aqui é gentios. Anunciam a palavra de Deus aos gentios. Anunciam a verdade das Escrituras aos gentios. E o interessante é que Lucas, quando está escrevendo o livro de Atos, no versículo 21, ele afirma: e a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor se manifestava com poder no ministério deles, na vida deles. Eles tinham convicção e certeza que o Evangelho só teria efeito com a mão do Senhor, com a graça de Cristo e com a presença do Espírito Santo. Nós não fazemos absolutamente nada para o reino de Deus se a mão do Senhor, se a presença do Espírito Santo não estiver sobre nós. Se fizermos, não vai passar de algo mecânico, totalmente humano, sem nenhuma instrução ou presença divina. O mais importante é que a mão do Senhor estava sobre a vida destes irmãos, e com ousadia eles anunciavam, com ousadia eles pregavam, com ousadia eles falavam acerca de Jesus. E o versículo 21 vai dizer que grande número creu e se converteu ao Senhor. Um contingente grande de pessoas, entre gentios e judeus, se converteram naquela cidade. A terceira cidade do Império Romano, ficando apenas atrás de Roma e de Alexandria. Uma cidade idólatra, mas uma cidade que precisava do Evangelho. Uma cidade que precisava de Jesus. Uma cidade que precisava das mãos do Senhor e de homens com ousadia na alma e no seu coração para anunciar as verdades do Senhor Jesus naquela cidade. E foi tão grande o poder envolvido na obra de Deus naquela cidade que a fama chegou até Jerusalém. Antioquia passou a ser um centro missionário.
Antioquia passou a ser um centro onde missionários eram capacitados e enviados para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho em outros lugares, em outras regiões, em outras cidades. E a fama do empreendimento espiritual naquele lugar foi tão grande que chegou aos ouvidos dos apóstolos que na perseguição permaneceram em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. E eles, então, resolvem mandar alguém para lá, para que pudesse supervisionar aquela obra, para que pudesse ver como é que estava o andamento da obra naquele lugar. E eles enviaram um homem chamado Barnabé. Em algumas vezes já ministrei sobre a vida deste homem chamado Barnabé e sobre as suas qualidades. E foi o homem certo, enviado pela igreja que estava em Jerusalém para a igreja em Antioquia. E quando Barnabé chega lá, ele se alegra, ele fica feliz, porque ele vê o desenvolvimento e a mão do Senhor naquele lugar. Ele não é como alguns egoístas que pensam que a obra e o centro da obra é ele. Se não for ele fazer, ninguém faz. Se não for ele à frente, ninguém faz. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém. E se havia esse respeito pelos apóstolos e pela igreja em Jerusalém. Mas Barnabé não chegou lá dizendo aos irmãos que ele era o tal, e como tal, ele estava à frente e agora todo mundo teria que reverenciá-lo. Não. Barnabé chegou lá, se alegrou com os irmãos e exortou os irmãos que continuassem firmes na fé. Exortou os irmãos que permanecessem fiéis ao Senhor Jesus. E o interessante, que Barnabé estando lá, com aquela igreja viva, triunfante, militante, mais gente creu e se converteu. O verso de número 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Tem alguns camaradas que pensam que é ele que atrai, que é a oratória dele, o jeito dele de liderar, a forma dele ser, tudo isso é válido e é bom. Mas não somos nós que atraímos as pessoas a Jesus. Nós podemos ter talentos, nós podemos ter dons, mas não somos nós que atraímos as pessoas a Jesus. O Senhor usa os nossos talentos, o Senhor usa os dons que não são nossos, são deles. O dom que você recebeu não é seu, é dele, e nós vamos ter que dar conta disso. E o dom que ele nos concedeu é para a edificação, não é para se amostrar, não é para dizer que o fulano de tal tem o dom de cura, então nós temos que ir até ele, porque ele é o curandeiro. Não é essa a tônica do dom. Não é essa a verdade do dom ou dos dons espirituais, é para a edificação, é para a alegria da igreja do Senhor Jesus, é para o bom andamento do reino de Deus, mas não são os nossos dons que são presentes dados por Deus, não são os nossos talentos que são dádivas dadas por Deus, que faz com que pessoas sejam atraídas a Ele. Quem atrai é Jesus. Quem atrai é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós só somos portadores de uma mensagem. Nós anunciamos uma mensagem. Nós pregamos uma mensagem. Aqueles irmãos de Antioquia anunciavam uma mensagem. E muita gente creu no Senhor. Não nos irmãos. Não nos apóstolos, não em Barnabé, e muita gente se uniu ao Senhor, não ao pastor Barnabé,
Não ao pastor Paulo, não ao pastor Pedro, não ao pastor João, mas ao pastor, ao sumo pastor Jesus. Se não for a mão do Senhor sobre nós, nós somos incapazes espiritualmente de atuar no reino de Deus. Nós podemos por um tempo, mecanicamente, pensar que estamos dando fruto. Mas se não for a mão de Deus, logo, logo o fruto apodrece. Se não for a mão do Senhor, logo, logo a obra sai pelos dedos. É a mão do Senhor que faz a diferença. É a mão do Senhor que derrama unção. É a mão do Senhor que está sobre nós. Um dos textos que eu mais preguei na minha vida, em 22 anos pregando, foi Neemias. E uma das partes mais interessantes que eu acho em Neemias é 2:18 de Neemias. Quando Neemias chegou para reconstruir os muros de Jerusalém e reuniu o povo para dizer ao povo o que ele veio fazer ali, ele não apresentou, pastor Diego, ao povo as cartas do rei. Ele foi apresentar depois. Ele disse ao povo: olha, eu vim aqui com um objetivo: reconstruir os muros e colocar as portas no lugar. Na mente do povo que estava ali há mais de 70 anos, porque eles voltaram com 70 anos, reconstruir o templo, o altar, mas os muros há mais de 70 anos destruídos. As portas queimadas a fogo, há mais de 70 anos destruídas. E você chegar naquela destruição e dizer para eles que os muros serão reconstruídos, e eles vendo os escombros, o impossível na frente deles, e alguém chegar e dizer que vai ser colocado no lugar, é loucura. Talvez alguém pergunta no meio daquela multidão: qual é a garantia de que vai dar certo o teu empreendimento e essa engenharia? Daí Neemias vai dizer para o povo que estava ali: a mão do Senhor me é favorável. Sabe por que dá certo? Não é por causa de você. Sabe por que dá certo? Não é por causa dos teus talentos, da tua capacidade de fazer, não. Dá certo porque a mão do Senhor está sobre nós. Está sobre a igreja. Está sobre o reino. Primeiro, que o reino não é meu, o reino é dele. Segundo, a igreja não é minha, a igreja é dele. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Dá certo porque a mão dele está. Se você chegou até aqui, meu irmão, como um agente de Deus, como um servo do Senhor, como um missionário que ama as almas e que tem prazer de fazer a obra de Deus, se você chegou até aqui, fique certo que a mão do Senhor te acompanhou até aqui. Só que daí, para nós já irmos para o final, Barnabé percebeu que a obra estava crescendo, desenvolvendo, e ele precisa ir procurar um missionário. Ele precisa ir atrás de um missionário que ele não via há muito tempo, aproximadamente 14 anos. Desde que este missionário, a caminho de Damasco, foi convencido pelo Espírito Santo e da obra da salvação e do plano que Deus tinha sobre a vida dele. Este missionário teve que sair de Jerusalém às pressas por causa da perseguição contra ele.
Até mesmo os apóstolos não acreditaram muito, mas Barnabé saiu em defesa desse missionário, falando a respeito daquilo que Deus e o Espírito Santo tinha feito na vida dele. Esse missionário então vai para a região de Tarso e fica esquecido. Ninguém se lembra mais de Saulo. Os apóstolos não se lembram mais de Saulo. Saulo está trabalhando numa igreja. Um homem com uma capacidade teológica extraordinária. Um gigante na fé. Mas que estava sentado num banco de uma igreja em Tarso, ouvindo e sendo apacentado por um pastor. Mas que estava em Tarso fazendo a obra de Deus, porque Paulo, depois da sua conversão, se tornou tão apaixonado por Jesus, que ele já começou a pregar no terceiro dia depois que começou a ver. E não parou mais de pregar. Do capítulo 9 até o capítulo 11, nós não temos informação acerca de Paulo, senão alguns relatos que ele faz nas suas cartas desse tempo, mas uns relatos não muito minuciosos, acerca da sua vida nesses 14 anos. Mas lá estava Saulo, pregando, fazendo a obra em Tarso, esquecido em Tarso, não sendo lembrado por ninguém. Ele teve com os apóstolos, ele teve com Barnabé. Barnabé foi o professor de Saulo, foi um amigo fiel de Saulo. E depois de 14 anos, Barnabé vai se lembrar: eu tenho que ir atrás de um missionário que está em algum lugar e eu não sei aonde. A Bíblia diz que partiu Barnabé para Tarso. E nós temos dois verbos aqui: buscar e achar. Esses dois verbos aqui denotam que o empreendimento para Barnabé encontrar a Saulo não foi fácil. Demandou dias, tempo, dedicação até encontrar. Passava por um, passava por outro, perguntava: você conhece a Saulo? Sabe aonde ele mora? Até que ele encontra a Saulo, que é Paulo. E a Bíblia diz que achando, o conduziu. Dá para imaginar o encontro. Dá para imaginar a cena. Paulo, que há muitos anos já não via Barnabé, que há muitos anos já não se encontrava com Barnabé para conversar a respeito do reino de Deus e da sua obra. Quando Paulo viu a Barnabé, talvez o susto, e a pergunta: o que tu estás fazendo aqui, meu amigo Barnabé? Quanto tempo, que saudade que eu estava de você, mas me diga, o porquê que você veio me encontrar, estava me procurando? Eu fiquei sabendo por aí que você estava me procurando. Pois é, Barnabé, eu estava te procurando porque eu sei que você vai ser útil, com a capacidade que Deus te deu, com a graça que Ele te deu, com a inteligência que você tem, para a obra do Senhor lá em Antioquia. A Bíblia diz que Barnabé pegou a Saulo e o conduziu a Antioquia. E eu achei interessante uma frase num comentário bíblico que eu tenho, que diz que feliz é o homem que percebe as suas limitações e que está disposto a trazer um ajudante à altura da situação. Barnabé não tinha nenhum egoísmo. Barnabé sabia das dificuldades da obra e do talento certo
para aquele lugar e para a necessidade daquele lugar. Eu sei a pessoa que Deus quer aqui. Eu sei qual é o missionário que Deus quer aqui. A igreja de Antioquia abraçou a Barnabé, financiou a viagem de Barnabé para trazer Paulo, e ele retorna com Paulo a Antioquia. E eles ficaram naquela cidade cerca de 1 ano, ensinando não pouca gente, ensinando a muita gente, ensinando a muitas pessoas, e pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia, porque até dado caminho, eram entendidos como os do caminho, ou os do Nazareno, mas pela primeira vez são chamados de cristãos. Alguns entendem que foi um termo pejorativo, outros entendem que não vejo como um termo pejorativo, mas sim como um título dado, como se dava títulos naquele tempo, e eles então foram chamados de cristãos. Ora, se eles foram chamados pelos de fora, é porque a sociedade estava vendo, percebendo e se admirando do trabalho e da obra de Deus na vida desses irmãos. O mundo tem que ver o brilho da igreja do Senhor Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver Jesus em nós. Quando Pedro e João, na Porta Formosa, olharam para aquele paralítico, eles disseram: olhe para nós. E eu sempre digo que Pedro não estava sendo arrogante ou presunçoso e dizer: pode olhar para mim que eu sou tal. Não. Pedro estava dizendo para aquele paralítico: olhe para mim, porque o que eu tenho dentro da minha alma pode te levantar e te salvar. Quando as pessoas olharem para nós, e pode olhar para mim, pode olhar para as minhas pegadas, porque quando olhar para mim, vão ter que ver Jesus, vão ter que ver a presença de Jesus em mim, vão ter que ver a presença de Jesus aqui dentro da minha alma. Não vão ver pecados, não vão ver o mundo, não vão ver corrupção em mim, não vão ver o mal em mim, embora haja uma natureza e eu lute contra ela, mas vão ter que enxergar a presença de Deus na minha alma. Quando você olha para o capítulo 26, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja. O capítulo 26, ele está dentro do capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 4. A Bíblia diz que a igreja cresceu, desenvolveu, só que a igreja em Antioquia estava preocupada em enviar. A igreja de Antioquia estava preocupada: precisamos direcionar alguém para outras cidades, para outras regiões, para outros lugares, para fazer missão. Tem lugares ainda que não há um povo, um rebanho. Precisamos enviar alguém para abrir um projeto do reino de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que a igreja de Antioquia era vasta em ministério, Jaime. Havia doutores e mestres. Uma igreja que cresceu de forma sadia, organizada e espiritual. Uma igreja que tinha capacidade ministerial para direcionar alguém, para enviar alguém.
Mas repare que o texto do capítulo 13, que fala que havia profetas, doutores naquele lugar, mestres naquela igreja, tal como Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, eles estavam orando, sendo preparados para ser enviados, todos eles, todos eles. Todos esses aqui, esses doutores e profetas, estavam preparados para serem enviados. E a Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo comunicou a alguém, sobre quem seria direcionado e enviado como missionários daquela igreja, e a quem aquela igreja daria suporte financeiro nesta viagem. Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam jejuando. Não foi um dedão apontado dizendo, é você, vem. Não foi unidune te salameningue, não. Isso é bem antigo, né? Não foi assim, ó, eu vou fechar os meus olhos e para quem eu apontar, vai ser. Não. Não foi por sorte. Foi pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, vai afirmar, que o Espírito Santo falou, apartai-me, separai-me, me aqui é pronome, né? E traz a ideia de que tem que ser separado primeiro para o Espírito para ser enviado. Tem muita gente que nunca foi separada para o Espírito Santo estar sendo enviado. É por isso que se frustra no ministério e na obra missionária. Nunca foi qualificado, nunca foi separado, nunca foi envolvido com o Espírito Santo. E foi enviado. Missão transcultural em outras cidades é para quem tem chamado específico do Espírito Santo. Não vá sem a ação e a confirmação do Espírito Santo. Tem pessoas que estão indo na emoção. E quem vai na emoção volta destruído, volta arrebentado, quebrado, porque não estava preparado para a obra missionária. É melhor fazer missão local. Todos nós fomos chamados para fazer missão, mas nem todos foram chamados para ir a campo. Você pode fazer missão aqui na sua cidade, localmente. Não, o Senhor me revelou que eu tenho que ir para a Europa. Se o Senhor te revelou, se confirmou, se tem convicção, vá. Se não tem, não vá. Não se aventure. A obra de Deus não é aventura. A obra missionária não é aventura. Missão transcultural não é aventura. Pregar o Evangelho não é para aventureiro. Pregar o Evangelho é para quem é fiel e tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Quanta gente que está se aventurando, não, eu acho que já deu meu tempo e eu tenho que ir. E depois retorna, ó pastor, me ajuda. Não, vamos te ajudar. Você achou que estava na direção de Deus, mas com Deus não existe achar, com Deus existe fé e convicção. Não existe achismo na obra, não existe achismo no reino de Deus, existe fé e convicção. Se não tem, não vá. Não sai da tua casa, não sai do teu lugar. Alguns anos atrás, eu tomei uma decisão drástica com a minha esposa, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E eu sabia por aquilo que eu ia passar.
Nós trabalhamos 2 anos e meio a fio na obra de Deus, sem um tostão, sem salário, só pela fé. Tem alguns por aí, né? Os itinerantes da vida que diz que vivem pela fé. Não vive. Se não pagar, não vive. Se não pagar o que pedem, não vive. Não sabe o que é viver pela fé. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha convicção junto com a minha esposa, eu falei com ela da nossa convicção. E mesmo assim eu pedi ainda confirmação para Deus, como Gideão pediu. Gideão foi 3 vezes, eu fui 5. E nas 5 vezes que Jesus comunicou, falou ao nosso coração, todas as mensagens, nenhuma era diferente da outra, todas elas a mesma coisa. Até que eu saí do meu trabalho e fui me dedicar à igreja, à obra de Deus. E 2 anos e meio, nós trabalhamos na obra do Senhor, sem ter certeza do outro mês. Esse mês nós passamos, o próximo Deus proverá. Esse mês não faltou pão, o próximo Deus proverá. E quando estava quase faltando, Deus mandava o pão. Quando estava quase acabando, Deus supria. Mandava o pão, mandava o leite, a margarina, a fralda para minha menina, que ainda usava a fralda. O Nescau. Isso era artigo de luxo, às vezes vinha. Nescau. Mas eu tinha convicção daquilo que eu estava fazendo. Quantas pessoas que pensam que obra de Deus é aventura e se aventuram sem convicção e certeza. Estragam família, destroem casamentos, destroem sua vida, porque achavam que era uma coisa e a outra e não estavam preparados para isso. Tenha convicção, meu irmão. Se Deus te chamou, se Deus falou que você vai, se Deus prometeu algo ao seu coração, não atropele as coisas. Não dê um passo maior. Calma. Vai acontecer conforme Deus ordenar, passo a passo. Se for para fora do país, até a passagem vai chegar. Se for para fora do país, já vai ter alguém lá te esperando. Já vai ter alguém lá para te recepcionar. Para você fazer a obra de Deus naquele lugar. Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para a obra que o Senhor tinha os chamado. A igreja de Antioquia, então, junto com o pastor de Antioquia, jejuaram e oraram. Colocaram sobre eles as mãos e os despediram. A igreja de Antioquia não foi uma igreja que disse para Paulo e Barnabé, vocês vão, vocês se viram. Não. A igreja de Antioquia foi uma igreja que orou, jejuou, despediu e financiou. Cooperou financeiramente, Renato, para o sucesso do reino de Deus. Para o sucesso da obra de Deus. E Paulo e Barnabé, eles eram tão obedientes, que eles fizeram a sua primeira viagem missionária. Por onde passavam, procuravam primeiro as sinagogas, estratégica, pura estratégia. As pessoas ouviam eles, alguns apedrejavam, outros perseguiam, às vezes Paulo e Barnabé tinham que fugir. Mas o resultado do reino de Deus, em cada cidade que Paulo e Barnabé passavam, era imediato. Ali nascia uma igreja,
ali nascia um rebanho, e ali eles deixavam um obreiro para apacentar aquele rebanho e dar continuidade no ensino da palavra de Deus naquele lugar. Só que eles eram tão obedientes, que eles não eram como alguns, não, eu não preciso dar relatório para pastor, eu não preciso dizer nada, eu faço e deu. Eu monto lá o ministério fulano de tal, crio um rebanho, volto e não preciso falar absolutamente nada. Pelo contrário. Paulo e Barnabé, tudo que faziam, anotavam. Para quê? Para relatar. Trazer o relatório do sucesso da obra de Deus naquele lugar. Paulo e Barnabé eram homens letrados, principalmente Paulo. Mas Paulo tinha uma humildade extraordinária. Tem alguém na liderança que está acima de mim, que financiou a nossa viagem missionária, que financiou para que nós pudéssemos implantar igrejas em diversos lugares. Eu tenho que voltar agora e trazer o relatório à igreja e mostrar para aquela igreja em Antioquia que acreditou no nosso chamado, que acreditou que o Espírito Santo nos chamou, e mostrar para eles o quão maravilhoso Jesus foi com nós e com a sua obra nos lugares onde nós passamos. Barnabé e Paulo retornaram e anunciavam com alegria o relatório à igreja. E a igreja em Antioquia se alegrava com aqueles irmãos. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja, nós podemos destacar isso, que criou um centro missionário que atendeu a muita gente, principalmente os gentios. Atos dos Apóstolos, ele é dividido do capítulo 1 ao capítulo 12, do capítulo 13 até o capítulo 28. Do capítulo 1 e 12 se concentra mais em Pedro, do capítulo 13 até o 28 se concentra em Paulo. Paulo começou em Antioquia. Paulo nunca desvalorizou a igreja de Antioquia. Paulo nunca desvalorizou o seu começo, o seu início. Paulo nunca desprezou a igreja de Antioquia. Nem ele e nem Barnabé. Paulo foi grato a Deus pela igreja de Antioquia acreditar em missões, acreditar na obra missionária e acreditar que existia muitas almas em outros lugares que precisavam ouvir a voz de Jesus, mas para ir até lá, precisava alguém acreditar e financiar esta obra. É por isso que nós temos a responsabilidade de investir na obra missionária. A lição vai tratar, logo no seu início, eu discordo um pouco do pastor Gabi, porque nem sempre vai ser um missionário local que vai ser enviado. Nem sempre vai ser um missionário daqui, que vai sair daqui, que vai ser patrocinado ou financiado um salário para ele lá. Às vezes, nós sabemos da necessidade de um campo, de uma igreja, junto com o missionário que tem lá. E o que nós fazemos? Vamos abençoar esta igreja e este missionário que lá está, pregando o evangelho, falando do reino de Deus. Tem muitos lugares no próprio estado de Santa Catarina em muitas dificuldades. Tem muitos lugares, principalmente região oeste. Essa região aqui de São Pedro de Alcântara, São Bonifácio, que é extremamente católico. Difícil, coração duro. E daí tem alguém lá, que deixou tudo, deixou trabalho, deixou empresa, deixou negócios, deixou salário, para pregar o evangelho num local difícil, sem saber quanto que vai receber,
às vezes nem um salário mínimo. Mas Deus não permite faltar. Deus é na vida desses missionários, e nós temos que ter essa responsabilidade missionária, de contribuir, de abençoar. Gálatas, que é o textuário da nossa lição, fala sobre a oportunidade que nós temos de abençoar, contribuir, principalmente com os domésticos da fé, ou com os da família da fé. Tenha um coração generoso, tenha um coração voluntário. Você não pode ir em muitos lugares, mas a sua oferta pode chegar lá. O ato de generosidade pode chegar lá e abençoar a vida de um missionário desse. Eu tive o prazer de ir em algumas cidades no estado. São Bonifácio foi uma. Santa Terezinha eu fui por 2 vezes. E Águas de Chapecó eu fui pela primeira vez. Congregações que ficam a 60, 70 quilômetros de distância, estrada de chão. Talvez a congregação mais distante que nós temos aqui em São José seja Sertão. Sertão não, Colônia Santana. Tudo asfalto. Esses lugares com estradas de chão, como é Santa Terezinha, o pastor Célio que lá está, que nós ali do Vanda, quando eu pastoreava ali, abençoava lá e continua abençoando ainda lá, era um pneu, ou às vezes 2 pneus por semana, para levar a semente do Evangelho e abençoar uma igreja e os irmãos que estão a 60, 70 quilômetros da cidade. E nós aqui temos asfalto, não temos dificuldade de chegar a lugar nenhum. Se chover não tem problema, porque teu carro não vai ficar atolado. Mas nesses lugares há dificuldade. Mas lá tem alguém, Jaime. Como lá na sua cidade, né? Distante, longe, tem alguém lá. Levando a semente da palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso interesse não é só que São José seja salva. Nós não somos egoístas a dizer, não, eu só quero a minha cidade. Eu não estou nem aí para as outras cidades. Eu estou preocupado é só com a minha igreja. A igreja dos outros que se virem. Eu estou preocupado apenas com a Assembleia de Deus em São José. As demais espalhadas pelo estado e pelo Brasil e pelo mundo que se virem. Que nós possamos ser como Antioquia. Que o nosso amor seja tão grande a ponto de dizer, Jesus, salve as pessoas no nosso estado. Salve as pessoas no nosso país. No mundo, e a estes missionários que estão lá, ajude eles. Eu não posso estar lá, mas segura na mão deles, fortalece a vida deles. Você pode orar por missões, mas você também pode contribuir por missões. Fique de pé por bondade.